barco, estava dormindo, mas ele estava no barco. E ao levantar, ao acordar, ele disse que pudesse haver calma para aquele mar, e houve calma. E nós estamos aqui aos pés do Senhor, aprendendo, né? Aprendendo aos pés do Senhor. Irmãos, bendito seja o Senhor. Esta semana, esses dias, estive um pouco enfermo, mas dei graças ao Senhor. Em tudo dai graças, né? Em todos os momentos, circunstâncias, adversidades, problemas, momentos em que estamos atravessando, devemos dar graças ao Senhor por tudo. Tudo que aconteça com você, ou tudo que esteja acontecendo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É o título, né? O tema é o assunto em vigência em que estamos passando. Esses dias estamos aí por esse trabalho de bênçãos, né? Já ouvimos aqui alguns irmãos em textos diversos, mas todos voltados no mesmo sentido, que é ações de graça. Irmãos, tentei buscar um texto além desse a qual os irmãos escolheram, mas depois, por algum tempo, voltei, sempre voltava no texto, e me veio a mim o desejo de pesquisar, informatizar, buscar em algumas fontes o que é, aleluia, o texto, o que queria dizer o texto. Fui na carta de Paulo aos Tessalônicos, aleluia, pesquisei um pouco sobre Tessalônica, era a capital da Macedônia, e ali havia muitas coisas aconteciam naquele lugar. E o apóstolo Paulo, ele fundou aquela igreja. Também nos diz a história que a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito, aleluia. E sempre uma bênção, irmãos, estarmos pesquisando sobre, aleluia, a palavra de Deus. Também confesso aos irmãos que durante esses dias estudando, me senti como uma águia velha, aleluia, que recolheu para cair as unhas, para cair as penas e também cair o bico. Mas também fui lá no Salmo, no Isaías 40:31, né? O que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, né? São como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os montes de Sião, irmãos, eram todos aqueles montes ali ao redor de Jerusalém, estavam firmes, fundamentados pelo Senhor. E assim creio eu, estamos nós fundamentados no Senhor. E quando fundamentados no Senhor, nos resta dar graças ao Senhor, render ao Senhor em adoração, buscar a presença de Deus, esperar e confiar neste Deus. Aleluia. Que é grandíssimo, né? A Bíblia diz que Ele é grande em misericórdia para conosco. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor, dê ações de graça ao Senhor. Ações de graça é o mesmo que expressarmos. A Bíblia diz no livro do Salmo 104: entrai pelas portas dele com ações de graça, em seus átrios com louvores. Aleluia. Aleluia, louvor, semana de louvor e ações de graça. Lendo sobre louvor, eu pude entender que o louvor é uma expressão do Antigo Testamento e ações de graça é uma expressão do Novo Testamento. Aleluia, estamos diante de duas palavras, uma hebraica e uma grega. A grega trazendo para a
interpretação dá o termo de chariz. Obrigado, 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 Senhor. Louvor também é o mesmo que obrigado. Obrigado, uma forma de agradecermos ao Senhor, uma expressão de agradecimento que temos ao Senhor, pelo aquilo que Ele tem feito, pelo aquilo que Ele faz, né? E por aquilo que fará por nós. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que buscam ao Senhor, para aqueles que entram na presença do Senhor, aleluia, em ações de graça. Ações de graça no Novo Testamento, irmãos, aleluia. O texto lido, muitas das vezes, voltando à história da igreja em Tessalônica, nós encontramos os irmãos ali em ações de graça, em louvor, em adoração. Era um culto na igreja, e naquele culto eles faziam questões ali de algumas coisas que eram preditas na palavra. Era um culto de regozijo, era um culto de oração, era um culto de profecias, era um culto de consagração. E o versículo 18: em tudo dai graças. Isso nos leva àquele momento de nos prostrarmos diante do Senhor. Os irmãos iam para aquele culto, aleluia, em consagração, buscando diante do Senhor, na esperança de que Deus iria falar naquele trabalho, que Deus iria curar, que Deus iria fazer grandes coisas. E eles louvavam ao Senhor, E também sobre o louvor, eu entendi que o louvor é algo público, e ações de graça é algo mais congregacional, mais íntimo. É uma expressão íntima diante de Deus. É aquela busca, é aquele momento em que você se sacrifica para receber algo do Senhor. Aleluia. Entrai pelas portas dele com ações de graça. Glória a Deus. Fala entrar, e aos seus atos com louvores, afora com louvores, ao público com louvores. Aleluia. Importante é que estamos louvando e estamos rendendo ao Senhor ações de graças. Aleluia. Ações de graça pelo que Ele nos dá. Salmo 113 nos diz: louvai ao Senhor porque Ele nos tem dado. Louvai ao Senhor porque Ele nos tem dado. O 92: entrai diante do Senhor com ações de graças, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem nos concedido. Isso, irmãos, é o mesmo que entrarmos diante de Deus. Salmo 95, versículo 2, ele nos leva a essas questões: entrar diante do Senhor com cântico de louvores, não há outra expressão, com ações de graça e com cântico de louvores. Aleluia. Fala de quebrantamento e louvor ao mesmo tempo. Aleluia. É o mesmo que nos submetermos, mortificar a carne, fortalecermos espiritualmente e louvarmos a Deus com expressão, irmãos, com cintileza de coração. Louvar ao Senhor com cintileza de coração. Hoje, em muitos lugares, a gente não consegue ver isso, a gente não consegue sentir isto. Por quê? Porque não há interesse.
nas pessoas, em